Então vamos para a regra 10, determinação do resultado de um jogo. E tem um gol marcado. Quando acontece o gol? Quando a bola transpuser completamente a linha de meta. Mas é aquela linha que fica entre os postes, entre as traves e embaixo do travessão. Claro que esse gol é marcado desde que não infrinja nenhuma regra existente na regra do futebol. Ou seja, gol marcado com mão, gol feito em impedimento. Hoje com o VAR é mais fácil de controlar esse tipo de equívoco, né? Mas antigamente, bastante problema nessa área, né? Se um goleiro lançar a bola com as mãos e ela entrar diretamente na meta adversária, será marcado um tiro de meta. Difícil, né? O goleiro pegar lá e jogar lá da sua área com a mão. E, evidentemente, quando acontecer um gol, a bola deverá ser colocada no meio de campo e o jogo reiniciado. E se o árbitro bater a nave e assinalar um gol antes desse gol acontecer, antes dela transpor completamente essa linha? O jogo é reiniciado com um bola ao chão. Item 2, equipe vencedora. Quem que vence o jogo? Quem marcar o maior número de gols. Bem claro. Quando as duas equipes marcarem o mesmo número de gols ou não marcar gols, o jogo termina empatado. Se o regulamento da competição exigir que uma equipe seja declarada vencedora após um jogo ou após partidas de ida e volta que terminem empatadas, só são permitidos os seguintes critérios de empate: regra de gols marcados fora de casa, prorrogação com 2 períodos iguais de, no máximo, 15 minutos cada, cobrança de tiro livres desde a marca penal, ou seja, disputa de pênaltis. E pode ser feita uma combinação dos critérios acima. Então, olha só, existem 3 maneiras de se determinar um vencedor caso haja empate, caso haja igualdade em 2 jogos, ou no caso de haver apenas um jogo e mesmo assim ter necessariamente que ter um vencedor. Primeiro, critério de gols marcados fora de casa. Segundo, prorrogação, 15 minutos de cada lado, ou cobrança de pênaltis. Ok? Item 3, cobranças de tiros livres desde a marca penal, ou seja, a cobrança de pênaltis. Essa disputa de pênaltis acontece depois do final do jogo. A menos que haja estipulação diferente, todas as regras do tiro penal se aplicam. Olha aqui a imagem explicando direitinho o que é gol e o que não é gol. Lembra? A bola tem que transpor completamente a linha de meta compreendida entre as traves e o travessão. Olha aqui. Se tiver um pouquinho acima da linha, não é gol. Tem que transpor completamente. Procedimento das cobranças de pênaltis. Também, antes de começar, também haverá um sorteio para decidir em qual gol vai acontecer as cobranças de pênaltis. Essa decisão só pode ser mudada em caso de segurança, se constatarem que é melhor mudar o lado das cobranças dos pênaltis, ou quando tiver algum problema com a meta. O árbitro vai fazer um novo sorteio para ver quem começa cobrando os pênaltis. Os jogadores que estão habilitados a cobrar os pênaltis nesta decisão são somente aqueles que encerraram o jogo jogando. A única exceção é, se o goleiro que estava jogando não tiver condições de continuar, aí pode fazer a alteração. Caso contrário, só quem terminou o jogo pode cobrar os pênaltis. As equipes é quem decide quem deve cobrar os pênaltis e também a sua ordem. O árbitro não precisa ser informado a respeito desses jogadores e das suas ordens. Se ao terminar o jogo uma equipe tiver mais jogadores do que a outra, essa equipe que tem mais jogadores deve retirar algum jogador para igualar com a outra. E aí o árbitro deve ser informado qual jogador foi excluído nessa lista. Qualquer jogador excluído não pode fazer parte da lista de cobranças. Mas tem uma exceção. Se o goleiro tiver algum problema antes ou durante a execução, esse jogador excluído poderá ser reintegrado na lista, para igualar o número de jogadores das equipes, né? Ou se sua equipe não tiver feito o número máximo de substituições autorizadas por um substituto inscrito. Mas o goleiro substituído não poderá voltar a participar do procedimento nem executar qualquer tiro. Saiu, saiu. Se o goleiro que foi substituído já tiver feito um tiro penal, quem o substituiu só pode fazer caso haja uma nova rodada, durante a execução dos tiros desde a marca penal, durante a cobrança de pênaltis. Só os jogadores habilitados, aqueles que terminaram o jogo, e os oficiais de arbitragem podem permanecer em campo. Então o jogo ainda está rolando, então tem que permanecer apenas aqueles que estavam participando do jogo, como acontece normalmente no jogo corrido.
Todos os jogadores habilitados, exceto que for executar o tiro e os 2 goleiros, devem permanecer no círculo central. Então você tem que ficar lá no meio de campo. O goleiro da equipe executante deve permanecer no campo de jogo, fora da área penal, onde ocorrerá a execução, sobre a linha de meta e junto à interseção desta com a linha da área de penal. Qualquer jogador habilitado pode trocar de lugar com o seu goleiro. O tiro será considerado concluído quando a bola parar, quando sair do campo ou quando o árbitro interromper o jogo por qualquer infração às regras. O cobrador do pênalti não pode tocar 2 vezes na bola. Acontece de alguns casos onde o jogador vai cobrar, escorrega, então ele está aqui, coloca o pé esquerdo como apoio, ele escorrega, a bola sobe porque o pé esquerdo tocou e ele chuta com o direito. Isso é considerado 2 toques e é invalidado o tiro. Se o goleiro cometer uma infração e o pênalti tiver que ser cobrado novamente, o goleiro vai receber cartão amarelo. Se o cobrador cometer qualquer infração depois que o árbitro autorizou a sua cobrança, ele deve ser punido com cartão amarelo e o pênalti deve ser anulado. É considerado como perdido. E se os 2 cometerem infrações, o goleiro e o cobrador? Se o tiro for perdido ou defendido, ele deverá ser cobrado novamente e os 2 vão receber cartão amarelo. Se o gol for marcado, será anulado, o tiro será considerado como perdido e o cobrador punido com cartão amarelo. De acordo com as condições adiante, cada equipe executará 5 tiros. Tá? Então, inicialmente, todo mundo tem direito a 5 tiros. Os tiros são executados alternadamente. Cada time bate uma vez. Cada tiro deve ser executado por jogadores diferentes. Antes de um jogador executar um novo tiro, todos os demais jogadores já devem ter executado a mesma quantidade de tiros. Então, numa rodada você pode bater uma vez só. Quando que ele pode bater novamente? Quando todo mundo já tiver cobrado esse pênalti. Se antes das 2 equipes executarem seus 5 tiros, uma delas marcar mais gols do que a outra possa marcar ainda que execute os tiros restantes, o árbitro encerrará as cobranças. Se todo mundo cobrou seus pênaltis e fez, terminou 5-5, continuará agora alternadamente. Quando um errar e o outro fizer, aí acaba. O princípio acima deve ser aplicado a qualquer sequência de tiros que houver, mas uma equipe pode alterar a ordem dos executantes. Os tiros livres não podem ser retardados devido à saída de um jogador fora de campo. O tiro do jogador que estiver fora do campo será considerado executado e perdido, se o jogador não regressar a tempo de executar o tiro. Está mostrando lá fora, né? Substituições e expulsões durante a execução dos tiros penais. Os jogadores que estiverem habilitados, eles podem ser expulsos, inclusive os substitutos. Um goleiro que seja expulso deve ser substituído por um jogador habilitado. Um jogador que fique impossibilitado de cobrar o pênalti não pode ser substituído, exceto o goleiro. O árbitro não pode interromper definitivamente o jogo se uma equipe ficar reduzida a menos de 7 jogadores. Aqui o caso é diferente do jogo rolando. Se ficar com menos de 7 jogadores, não precisa ser interrompido. Tá certo? Ótimo. Então é isso. Esta regra 10, feito. Agora vamos para a regra 11. Impedimento. Mudei essa regra. Beleza? Então vamos para a regra 11. Regra do impedimento. Antes de falar desse inferno de regra, vamos recapitular, ver até aqui as outras 10 regras que já estudamos. Então vamos lá. Primeira regra foi o campo de jogo. Lembra? Ó, questãozinha aí. Dimensões mínimas e dimensões máximas. Mínima para o geralzão, né? 90 metros até 120 metros no máximo e largura 45 metros no mínimo até 90 metros no máximo. O campo deve ser retangular, então ele não pode ter comprimento mínimo e a largura máxima, senão fica um quadradão, beleza? E para os jogos internacionais, quais são as medidas? Entre 100 e 110 metros de comprimento e a largura mínima 64 e no máximo 75 metros. Regra 2 foi a regra da bola. Lembra? Dimensões, peso e calibragem máxima e mínima. Não. Vamos lá. Circunferência mínima e máxima 68 a 70 centímetros. Peso 410 a 450 gramas. E a pressão 0,6 a 1,1 atm. Regra 3, os jogadores. Vamos lá, perguntinha.
Máximo de jogadores para cada time, 11, contando o goleiro. O jogo pode permanecer com o número mínimo de quantos jogadores em uma das equipes, ou em ambas? 7. Regra 4, os equipamentos dos jogadores. O jogador pode jogar com joias? Não. E se ele passar esparadrapo para cobrir? Aqui. Não. Isso, mesmo assim, não pode. Regra 5, o árbitro. O árbitro é a autoridade do jogo, é ele quem faz valer as regras do futebol enquanto o jogo estiver em andamento. E a autoridade do árbitro começa desde a sua inspeção ao campo, juntamente com os outros oficiais de arbitragem, e só termina quando ele encerra o jogo e sai de campo. Regra 6, os outros oficiais de arbitragem. Quem são eles? 2 assistentes, chamado bandeirinha. Lembra também que tinha aqueles 2 árbitros assistentes que ficavam lá na linha de fundo, ao lado do gol, observando para ver se a bola entrou ou não? Esse já não é mais tão necessário, tá? Também existe o 4º árbitro e existe o árbitro assistente, o árbitro reserva do assistente. E também a equipe de árbitro assistente de vídeo, ou seja, do VAR, que tem um árbitro e tem um assistente desse árbitro de vídeo. Regra 7, a duração do jogo. Bem tranquilinho, 45 minutos de cada lado, intervalo de 15 minutos que não pode se exceder, e em jogos que o regulamento prevê prorrogação de 15 minutos de cada lado sem intervalo. Pode ver, de acordo com o regulamento, uma pausa de 1 minuto para hidratação e para a troca de lados. Regra 8, o início e o reinício de jogo. Início é a saída do meio de campo, início dos 2 tempos, quando marca um gol, e o início dos tempos da prorrogação. E reinício de jogo. Reinício é quando acontece uma falta, quando acontece pênalti, arremesso lateral, tiro de meta e escanteio. Regra 9, a bola em jogo e a bola fora de jogo. Então nós vimos que é mais fácil você observar os momentos de fora de jogo e depois tudo que não é fora de jogo, a bola está em jogo. E o que é fora de jogo? Quando a bola passar completamente as linhas laterais ou a linha de fundo, quando o árbitro parar o jogo, e também quando a bola bater no árbitro e resultar dessa batida no árbitro contra-ataque para o adversário, quando a bola entrar no gol, ou quando essa bola bater no árbitro e mudar a posse de bola, quando ela for para o time adversário. Então isso é fora de jogo. Todas as outras situações são bola em jogo. E a bola permanece em jogo quando ela bate nas traves, quando bate em algum oficial de arbitragem, quando bate na bandeirinha lá de escanteio e permanece em campo. E a regra 10, determinação do resultado no jogo. O gol é marcado quando ela passa completamente a linha de meta que está entre as traves e sob o travessão, e também a equipe que fizer mais gols vence o jogo. Quando as equipes fizerem o mesmo número de gols ou quando não houver gol, o jogo termina empatado. Essa regra falou também da disputa de pênaltis e de suas diversas regras e diversas orientações, ok? Então essas foram até agora as 10 regras que estudamos. Agora nós vamos entrar nessa regra do impedimento. Ela não é muito grande, mas é chata de entender. Primeiro de tudo, posição de impedimento. Quando que o jogador está em impedimento? Primeiro ele precisa estar no campo de ataque, ou seja, no campo de defesa do adversário. Mas só de estar lá ele está impedido? Não. Entre ele e a linha de fundo não pode estar a bola e também não pode ter 2 jogadores ou mais. Antes de tudo, impedimento não é infração. Está na regra. A primeira coisa que diz é: impedimento não constitui infração. Mas é qualquer parte do corpo que está nessa condição que caracteriza o impedimento? Não, tem que ser cabeça, parte do corpo ou pé. Ou seja, tudo aquilo que, pela regra, pode ser usado para fazer um gol. Mão, seja do jogador ou do goleiro, não caracteriza impedimento. Um jogador não se encontrará em posição de impedimento quando estiver em linha com o penúltimo adversário ou os 2 últimos adversários. Com o VAR, difícil agora a pessoa ser considerada na mesma linha, difícil. Item 2, infração de impedimento. Infração? Acabou de dizer que impedimento não constitui infração? O impedimento conta no momento em que o companheiro de time toca a bola para fazer o passe para esse jogador que está em impedimento. Só nesse momento é considerado impedimento. O jogador também deve ser punido se participar ativamente do jogo. Então se ele está lá na banheira, mas está assim, não estou no jogo, ele está em posição de impedimento, mas não é impedimento. E também se ele estiver lá na posição de impedimento, ele tem que estar interferindo no jogo, ou jogar ou tocar na bola passada ou tocada por um companheiro, ou interferindo em um adversário de uma das seguintes maneiras: ele não pode impedir o adversário de jogar,
ou poder jogar a bola, ou obstruir claramente a linha de visão. Então se ele está em posição de impedimento, mas está atrapalhando o adversário, deve ser marcado o impedimento. Se ele estiver lá, disputando a bola com o adversário, também deve ser considerado, deve ser marcado o impedimento. Então essas são condições. Se ele tiver impedimento, mas atrapalhar de diversas maneiras o adversário, ou obstruir a visão, impedir o adversário de observar a jogada e onde a bola está, deve ser marcado o impedimento. E também deve ser marcado o impedimento se ele levar vantagem dessa posição. Ou seja, se ele está lá na banheira, o jogador do seu time chutou a bola, bateu na trave e voltou no pé dele, deve ser marcado impedimento, porque ele se beneficiou dessa posição de impedimento. Ou então, se a bola foi chutada no gol, o goleiro rebateu, ele estava no impedimento, fez o gol, portanto, beneficiou-se da posição de impedimento, deve ser marcado. Um jogador em posição de impedimento que receber a bola jogada deliberadamente por um adversário, exceto quando se tratar de uma defesa deliberada, não deve ser punido, não ganha vantagem. Ou seja, se ele estiver na banheira e a bola vier de um adversário, aí está em jogo, pode continuar e pode fazer o gol se for o caso. Uma defesa deliberada se caracteriza quando um jogador deliberadamente joga ou tenta jogar a bola que vai em direção ou que está muito próxima de sua meta, com qualquer parte do corpo, exceto com as mãos, a menos que seja goleiro em sua própria área de meta. Item 3, não é infração. Não há impedimento quando o jogador receber a bola de um tiro de meta, arremesso lateral ou escanteio. Por que nessas situações não há um impedimento? Item 4, infrações e sanções. Quando é marcado impedimento, esta infração, disse de novo que é infração. Lá no comecinho falou, impedimento não é infração. Então, novamente disse, quando for cometida esta infração, o árbitro considerará tiro livre indireto. Lembra? Posição da mão do árbitro, o tiro livre indireto. Ele fica com ela levantada até que um segundo jogador toque na bola. O tiro livre indireto do impedimento deve ser cobrado na posição onde o jogador estava impedido. Se o adversário estiver atacando e o defensor deliberadamente na migué sair do campo para colocar aquele jogador em situação de impedimento, vai ser considerado dentro de campo em cima da linha de fundo. E aí ele vai contar como dentro de campo em cima dessa linha até que a defesa tire a bola, até a primeira interrupção do jogo ou até que a bola esteja fora da área de pênalti. E esse jogador que abandonou o campo deliberadamente vai receber cartão amarelo no primeiro momento em que a bola estiver fora de jogo. O jogador que estiver no ataque, se ele sair, ele pode sair do campo para não participar do lance, se ele tiver impedimento. Mas se ele retornar e participar antes de a bola ser tirada da defesa, ser lançada em direção ao meio de campo, ou antes de a jogada ser paralisada, ele vai ser considerado impedido. É considerado que ele estava em cima da linha de fundo, como no caso do defensor. Um jogador que deixar deliberadamente o campo de jogo, regressar sem a autorização do árbitro e que não seja punido por impedimento, se obtiver qualquer vantagem, deve ser advertido com cartão amarelo. Se um jogador atacante permanecer imóvel entre os postes da meta e no interior da meta, lá dentro do gol, um gol pode ser validado, a menos que o jogador cometa uma infração de impedimento ou outra infração da regra 12. Qual que é a regra 12? É a próxima, que vai falar sobre as faltas, sobre as infrações. Nesses casos, o jogo deve ser reiniciado com um tiro livre indireto ou direto. Então é isso, falamos do impedimento. Fez tu entender, né? Tem algumas regras, algumas condições aí que validam, que não invalidam, enfim. E como nós mencionamos agora a regra 12, é ela que está por vir. Regra 12, faltas e incorreções. Beleza, agora vamos para a regra 12, faltas e incorreções. É grande, mas também são faltas, né? Tem que ter bastante coisa explicando. Primeiro de tudo, faltas, qualquer tipo de infração só pode ser marcada quando a bola estiver em jogo. Item 1, tiro livre direto. Um tiro livre direto sempre é marcado quando o infrator agir com imprudência, de forma temerária ou com uso de força excessiva. E quais as faltas são punidas com tiro livre direto? Fazer carga em um adversário, saltar sobre um adversário, dar ou tentar dar um pontapé no adversário, empurrar, golpear ou tentar golpear, dar uma entrada ou disputar a bola com o adversário, dar ou tentar dar um calço, rasteira no adversário, e se houver contato, a falta marcada deverá ser tiro livre direto ou pênalti, se for dentro da área. Então vamos lá, imprudência. O que significa agir com imprudência? Significa agir com falta de atenção, sem precaução, é jogar sem o devido cuidado.
E a falta é marcada sem qualquer sanção disciplinar. Agora, entrar de forma temerária significa que o jogador não considera o risco ou as consequências para o seu adversário. E a punição é cartão amarelo. Agora, o uso de força excessiva, aí já é mais grave, né? O jogador assume o risco de causar lesão ao adversário. E a punição é a expulsão. Também deve ser marcado o tiro livre direto se o jogador tocar deliberadamente com a mão na bola, exceto o goleiro, claro, dentro da área. Segurar um adversário, impedir o movimento de um adversário com contato, tem que ter o contato para ser tiro livre direto, morder ou cuspir em alguém, arremessar um objeto para atingir a bola, um adversário ou oficial de arbitragem, ou manter contato com a bola segurando um objeto. Aquele negócio que é a gracinha de jogar a bola e colocar embaixo da camisa. Agora vamos para o subitem tocar a bola com a mão. É infração quando o jogador tocar a bola com a mão ou o braço, né, que vai até mais ou menos aqui, de forma voluntária, sobretudo quando houver movimentação em direção à bola. Também é marcado falta quando o jogador toca a bola com a mão para ganhar a posse, controle da bola. Também é falta quando marcar um gol adversário usando a mão, criar uma clara oportunidade, então a bola vem, dominou com o braço, também é falta. Tiro livre direto, nós estamos falando de tiro livre direto. E tem um detalhe importante, no caso de marcar um gol, é falta toda vez que bater na mão e for pro gol, independentemente de intenção. Tocou na mão, aconteceu o gol, falta. Normalmente haverá infração se o jogador tocar a bola com a mão ou com o braço quando a mão estiver em posição antinatural. Já deve ter ouvido falar isso, né? É aquele momento que o jogador ele acaba ampliando o seu espaço de contato, né? Movimento assim não é um movimento natural. E também é marcado falta quando a mão estiver acima da linha do ombro, a menos que o jogador jogue primeiramente essa bola e ela toque acidentalmente. Ele vai chutar, né? Fez um movimento, a mão está aqui acima da linha do ombro, a bola bate. Aí não é considerado falta. Importante esse detalhe. As infrações acima também se caracterizam quando a bola tocar na mão ou braço de um jogador, vinda diretamente da cabeça, do corpo, inclusive do pé, de outro jogador que esteja próximo a ele. Então é controverso. Às vezes acontece de o jogador cabecear, aí ele pulou, né? O jogador cabeceou, ele está com a mão aqui, a bola bate na mão, o juiz marca falta, marca pênalti, e aí gera bastante controvérsia. Mas a regra está dizendo aqui, né, que se vier diretamente da cabeça ou do pé, mesmo, né, estando próximo, é considerado falta. Agora, situações onde não haverá falta nesses lances de tocar a mão na bola. Quando ela vier diretamente da cabeça ou corpo do próprio jogador, quando vier diretamente da cabeça ou corpo, inclusive pé, de outro jogador que seja próximo. Aí gera um pouquinho mais de complicação, porque ó, acabamos de ler aqui, ó. As infrações acima também se caracterizam quando a bola tocar na mão, braço de um jogador vinda diretamente da cabeça, do corpo, inclusive do pé, de outro jogador que esteja próximo. Agora está dizendo, normalmente não se considerará infração se ela vier diretamente da cabeça ou corpo de outro jogador que esteja próximo. Difícil, hein? Se a mão estiver junto ao corpo sem ampliar aquele espaço de contato, né, não caracterizando um movimento antinatural, aí não é considerado falta. Se o jogador cair e a mão estiver entre o corpo e o ponto de apoio do chão, mas não estendida para longe do corpo, lateral ou verticalmente. Teve o lance Corinthians e Internacional, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O Ramiro deu um carrinho para cortar um cruzamento dentro da área e a bola pegou no braço dele. Aconteceu isso aqui, ó, de estar no chão com um ponto de apoio, só que naquela ocasião precisa ver se a mão estava estendida para longe do corpo, lateral ou verticalmente. Se estava longe do corpo nessa situação, aí é difícil não marcar, hein? Porque a lei está dizendo que é falta. Fora de sua própria área penal, o goleiro está sujeito às mesmas regras dos jogadores com relação a toque de mão na bola. E se o goleiro tocar a bola com sua mão dentro de sua área penal sem estar autorizado, será marcado um tiro livre indireto, porém não tem punição disciplinar. E tem 2 tiros livre indireto. Quais situações em que haverá o tiro livre indireto? Quando o jogador atuar de maneira perigosa, nós vamos definir já o que é essa atuação de maneira perigosa, impedir o avanço de um adversário sem o contato, lembra? Houve contato, tiro livre direto. Discordar usando linguagem ou gestos ofensivos, ficar reclamando, né, insultando. Impedir o goleiro de tentar ou de jogar a bola com a mão ou com os pés quando estiver em processo de recolocação da bola em jogo. Então, o goleiro tá lá, né? Tem vários casos, o goleiro tá com a bola na mão. E joga pro alto para repor em jogo, o espertão vai lá, tira a bola dele e faz o gol. Isso não pode, tiro livre indireto. Cometer qualquer outra infração não mencionada anteriormente.
Agora, no caso do goleiro, quando que ele comete infração de tiro livre indireto? Quando ele mantém a bola na mão por mais de 6 segundos, tocar a bola com a mão ou braço depois de recolocá-la em disputa e antes que outro jogador a toque. Então o goleiro colocou a bola no chão para poder fazer a reposição, o outro jogador veio rápido, ele em desespero, pegou de novo essa bola, comete infração, tiro livre indireto. Tocar a bola com a mão, a menos que haja jogado a bola claramente com os pés, ou haja tentado jogar com o fim de colocá-la em disputa. E aí, é infração também, tiro livre indireto, quando o jogador do seu time recua e ele pega com a mão. Também é quando ele recebe um arremesso lateral e pega com as mãos. E essa bola está em posse do goleiro quando? Quando a bola estiver entre as suas mãos, ou entre as suas mãos e uma superfície, ou ele tá com a bola tá no chão, ele está com a mão em cima da bola, ou quando estiver tocando na bola com qualquer parte das mãos ou braços, exceto se a bola rebotar nele, ou mesmo depois de fazer uma defesa deliberada. Então, se ele rebateu, a bola escapou, está em jogo, e aí ela pode ser recuperada pelo adversário para poder fazer um gol. Se ele tiver com a bola assim na palma da mão, aberto, também está em posse do goleiro, e aquele momento que ele está batendo a bola no chão, e momento este que antecipa a reposição da bola em jogo. Durante esse momento, quando a bola estiver em posse do goleiro, ela não pode ser disputada por nenhum outro adversário. Não há para jogar de maneira perigosa. Jogar de maneira perigosa é jogar colocando em risco a integridade física do adversário. Também é considerado jogar de maneira perigosa quando um adversário desiste de participar do lance por receio de ser machucado. Voleio, tesouras e bicicletas também são permitidas, desde que não coloque o adversário em risco. Impedir o avanço de um adversário sem contato. Isso significa colocar-se no caminho do adversário para obstruir o seu avanço. E essa obstrução você diminui a velocidade do adversário ou faz com que ele mude de direção. Isso quando a bola estiver em posse dele, não estiver em uma distância para disputa natural. Todo jogador tem direito de ocupar o espaço, mas ocupar o espaço não é o mesmo que colocar-se no caminho do outro. O jogador pode proteger a bola colocando-se entre o adversário e essa bola. Claro, desde que ele não segure o adversário, não utilize os braços para impedir essa movimentação do adversário, e desde que essa bola esteja em posse dele, não esteja em distância de disputa. E quando essa bola estiver em disputa, quando não estiver em posse de ninguém, pode haver a carga legal. Sabe aquele famoso jogo de corpo, ombro a ombro? Isso é permitido. E tem 3 medidas disciplinares, agora são as punições. Então, como já foi dito nas regras anteriores, desde o momento que o árbitro entra em campo para fazer as inspeções, ele pode punir um jogador ou um oficial de equipe que cometer algum tipo de infração. E esse poder do árbitro se estende até o momento que acaba o jogo e ele saia de campo. A infração cometida é passível de cartão amarelo ou vermelho, seja ela cometida dentro ou fora de campo por um jogador ou oficial de equipe. O cartão amarelo é um tipo de advertência. O cartão vermelho significa expulsão. E quem pode receber cartão amarelo? Os jogadores, os substitutos, os jogadores que já foram substituídos e os oficiais de equipe, técnico e comissão técnica. Retardar o reinício do jogo para mostrar um cartão. Quando houver necessidade de apresentar cartão, seja amarelo ou vermelho, o jogo não pode ser reiniciado até que essa punição esteja completa e clara. Salvo, exceto, se a equipe que recebeu a falta perceber que tem ali uma clara chance de criar oportunidade de gol, aí o árbitro pode já seguir, desde que ele não tenha iniciado o processo de mostrar o cartão. E se a infração impedir uma chance clara de gol do adversário, esse infrator deve ser punido com cartão amarelo. Quando o time recebe uma falta punível, passível de cartão, o árbitro percebe que a equipe que recebeu a falta vai levar vantagem, ele deixa o jogo seguir e quando a bola parar, aplica o cartão no infrator. Não deve deixar seguir, não deve dar vantagem quando a falta for jogo brusco grave, conduta violenta ou em caso de segundo cartão amarelo, que resultará em expulsão. Isso, claro, a menos que se trate de uma clara oportunidade de gol. Então, se é no meio de campo, o jogador lá recebeu uma falta grave, ele não deve deixar o jogo seguir, não deve dar a vantagem, deve parar e aplicar a sanção adequada. Outro detalhe importante: se o defensor começar a segurar o adversário fora da área, continuar segurando dentro da área, é marcado pênalti. E quais são as infrações puníveis com cartão amarelo? Vamos ver. Retardar o reinício do jogo, discordar, reclamar das decisões do árbitro, retornar ao campo de jogo sem a autorização do árbitro e também se sair deliberadamente,
não respeitar as distâncias mínimas exigidas para reinício do jogo, seja em tiro livre direto, indireto e também em arremesso lateral. Infringir persistentemente as regras do jogo. Isso aí é esse infringir de forma persistente. Quem vai decidir que ele está fazendo várias vezes a mesma coisa é o árbitro. Não existe um número limite que caracterize essa insistência, essa reincidência nas faltas cometidas que gere cartão. O árbitro decide. Praticar atitude antidesportiva. Isso tudo nós estamos falando em casos onde haverá a apresentação do cartão amarelo. Entrar na área de revisão do VAR, não pode fazer isso. Nós já vimos lá na regra que falava especificamente do árbitro e do árbitro assistente de vídeo. Ficar fazendo aquele sinal pedindo para o árbitro revisar, isso também é punível com cartão amarelo. Quando um jogador comete duas infrações puníveis com cartão amarelo, sejam elas próximas, ou imediatamente uma após a outra, deve ser aplicado 2 cartões amarelos. Confuso? Por exemplo, o jogador entra em campo, sem a autorização do árbitro, e logo que ele entra em campo, ele faz uma falta punível com cartão amarelo. Então vai receber o cartão da primeira infração e depois vai receber o cartão pela segunda infração. Ou seja, vai ser expulso. Advertências por conduta antidesportiva. O que são as atitudes antidesportivas? O que são as atitudes antidesportivas? Tentar enganar o árbitro, ficar simulando, falta. Trocar de posição com o goleiro durante o jogo sem a autorização do árbitro. Praticar uma falta temerária, o nível com tiro livre direto. Lembra, nós falamos, falta temerária, no grau de gravidade ele está no segundo, ou seja, punível com cartão amarelo. Praticar uma falta ou colocar a mão na bola para impedir um contra-ataque, ou um ataque promissor do adversário. Quando for o caso de pênalti, é punível de cartão amarelo se tiver todas as condições acima anteriormente descritas. Mas se o jogador estiver em disputa de bola, é marcado só o pênalti. A ideia é que não puna 2 vezes o jogador no mesmo lance. Quando tentar fazer um gol tocando a bola com a mão, punível de cartão amarelo. Fazer marcas não autorizadas no campo, isso nós vimos lá no comecinho quando falamos de campo de jogo. Jogar a bola quando estiver saindo do campo após a autorização do árbitro para sair. Mostrar falta de respeito ao jogo. Utilizar um truque deliberadamente para passar a bola para o seu goleiro. Então, o goleiro ele pode pegar a mão no recuo quando ela vem de cabeça, qualquer parte do corpo, menos as mãos, e o braço, que seriam faltas, e os pés. Então, mas as pessoas podem pensar, por que não levanta a bola e joga de cabeça o goleiro? Está escrito aqui, não pode utilizar esse truque deliberadamente para poder recuar a bola do goleiro. Distrair verbalmente um adversário durante o jogo ou em seu reinício. Sabe aquele negócio que jogava e você ficava, a bola estava para o adversário e o bobão ficava lá, passa para mim, para tentar enganar o adversário que está com a bola? Então isso não pode. Nem na pelada pode, imagine no jogo profissional, Vamos então para subitem comemoração de gols. Tá acabando. Força, foco e fé. Tá acabando. Jogadores podem comemorar, mas essa comemoração não pode ser excessiva. E como que é comemoração excessiva? Com coreografias, que deve ser estimulada, para não ficar perdendo tempo. Sair de campo para comemorar também não é passível de punição, mas os jogadores têm que fazer isso e rapidamente retornar para o campo. É punível também com cartão amarelo quando o jogador vai comemorar e ele sobe em alambrado ou vai lá próximo daquelas de onde os torcedores estão, porque no momento que possa causar algum tumulto, fazer gesto, provocar, fazer qualquer ação que possa tumultuar o ambiente, cobrir a cabeça com máscaras ou algo semelhantes. Então lembra que quem é mais antigo vai lembrar, uma vez Paulo Nunes do Palmeiras fez um gol, tirou uma máscara de porco e colocou, para comemorar. Hoje em dia não pode mais, na regra proíbe isso. Tirar a camisa ou cobrir a cabeça com a camisa. Valdo fazia gol, levantar a camisa aí, cobrir o rosto, isso também não pode. É passível de cartão amarelo. Retardar o reinício de jogo. Toda vez que o jogador retardar o início de jogo, deve ser punido com cartão amarelo. Também é punível de cartão amarelo, Fingir lá que vai cobrar um lateral e depois deixar o companheiro. Enrolar para sair do campo quando está sendo substituído. Retardar excessivamente o reinício do jogo, sabe? O goleirão que fica lá fazendo cera, é para cobrar o tiro de meta e não cobra, fica lá enrolando. Também é passível de cartão amarelo. Também é caso de cartão amarelo. Jogar a bola para longe do local de cobrança de falta, ou ficar tocando, após a paralisação do árbitro para falta. Executar um tiro livre do lugar errado para forçar a repetição do reinício do jogo. Então, o cara sabe que é para cobrar em tal lugar, ele coloca a bola no outro, ele sabe que ali ele vai ganhar mais um tempinho. Se fizer isso, o árbitro vai corrigir, vai dar cartão amarelo. Infrações puníveis com expulsão. Lembra lá naquele grau, que tinha a jogada com imprudência, a temerária e uso excessivo de força?
É isso aqui, punível com cartão vermelho. E as infrações que são puníveis, né? Impedir com a mão deliberadamente um gol ou uma clara oportunidade de gol da equipe adversária. Isso, claro, não se aplica ao goleiro. Mas teve um lance na Copa do Mundo que Senegal e Uruguai. Senegal ia fazer o gol, Luiz Soares, lá embaixo do gol, tirou a bola com a mão, claro, foi punido com cartão vermelho. Impedir quando o jogador, né, quando o adversário estiver em direção ao gol, impedir a progressão, né, impedir que ele crie a situação de gol, cometendo um jogo brusco grave, morder ou cuspir em alguém, conduta violenta, usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos ou grosseiros, receber o segundo cartão amarelo, entrar na sala de operações do VAR, você invadir a sala do VAR e vai ser expulso. E claro, quem é expulso tem que sair do campo, tem que ir pro vestiário, sumir dali. Impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol. Outro item, como já dito anteriormente, quando há um pênalti, mas o jogador estava em disputa de bola, ele não vai ser expulso. Entretanto, se ele segurar, puxar, empurrar, né, mostrando claramente que não estava tentando disputar a bola, aí ele vai ser expulso e, além disso, vai ser marcado pênalti. Um jogador que entra indevidamente no campo e impede um gol do adversário deve ser expulso. Outro item, jogo brusco grave. Uma entrada, carrinho, uma disputa que põe em risco a integridade física de um adversário ou praticada com uso de força excessiva ou brutalidade deve ser punida com jogo brusco grave, ou seja, expulsão. Qualquer jogador que disputar a bola pela frente, pelo lado ou por trás, utilizando uma ou ambas as pernas com força excessiva, aquela tesoura, ou colocando em risco a integridade física do adversário, pratica jogo brusco grave, ou seja, expulsão. Conduta violenta. São todas aquelas jogadas que usa a força excessiva ou utiliza-se de brutalidade e coloca em risco a integridade física do adversário. E claro que isso é utilizado para o ato feito ou por uma tentativa, né? Inclusive, ele é passível de cartão vermelho se for contra companheiro de equipe, né? Independentemente de existir contato ou não. Então, também pratica conduta violenta o jogador que, sem estar disputando a bola, golpeia deliberadamente um adversário ou qualquer outra pessoa na cabeça ou no rosto com a mão ou o braço, a menos que a força empregada seja insignificante. Tá? Assim, pode considerar que não é suficiente para expulsão. Mas esse tipo de conduta ela é passível de punição, seja em disputa de bola, seja em lance fora da disputa de bola. Integrantes do corpo técnico. Quando o integrante do corpo técnico cometer uma infração e não for possível identificar o autor, o primeiro treinador presente na área técnica deve ser advertido. Que nós falamos lá atrás na regra do árbitro. A advertência verbal. Então, normalmente as infrações, claro, aquelas que não sejam puníveis de cartão amarelo ou vermelho, elas devem ser advertidas. Mas quando há uma reiteração dessas faltas que sejam leves, né, faltinha para parar a jogada, as ações devem ser punidas com cartão amarelo ou até mesmo cartão vermelho, se a pessoa tiver cartão amarelo já, né? Entrar no terreno de jogo, isso, ó, para não esquecer, estamos falando de advertências. Entrar no terreno de jogo de modo não respeitoso e pacífico, não cooperar com o árbitro, por exemplo, não acatar uma ordem ou um pedido de um assistente ou do quarto árbitro, desaprovar uma decisão com pequena intensidade, reclamar, mas reclamar um pouquinho, o árbitro chega lá e fala, chega, vamos maturar esse tipo de coisa. E dá uma bronca. Sair da área técnica de maneira ocasional, sem cometer infração. Há advertências com cartão amarelo. Entre as infrações, não respeitar claramente ou persistentemente os limites de sua área técnica. Isso nós estamos falando lá para quem está do lado de fora do jogo. Atrasar o reinício do jogo usando sua equipe, ficar enrolando lá no vestiário, né, no intervalo, por exemplo. Entrar deliberadamente na área técnica da equipe adversária, sem confrontação. Discordar, ficar reclamando, jogar, chutar vasilhas de líquidos ou outros objetos. Isso aí, quando tem torcida, acaba inflamando lá a torcida contra o árbitro. Fazer gestos de claro desprezo ou desrespeito aos oficiais de arbitragem. Entrar na área de revisão, lá do VAR, né? Enfim, ficar reclamando e pedindo cartão. Ficar também fazendo lá o sinal de revisão do VAR. Gesticular ou proceder de forma provocativa ou exaltada. Comportar-se de modo antiesportivo. Demonstrar desprezo ou desrespeito pela partida. Então, tudo isso é por nível de advertência, né? Então, ela se aplica aos jogadores e também aos oficiais de partida. Atrasar o reinício da partida, né? Segurando a bola, por exemplo. Sair da área técnica de forma deliberada, discordar, ficar reclamando, agir de forma provocativa, entrar na área técnica adversária de maneira provocativa, né? Aí nós já estamos falando de expulsão.
Lançar deliberadamente objetos, né, coisas dentro do campo, entrar no terreno do jogo para confrontar o oficial de arbitragem, interferir no jogo, né, em um adversário ou oficial de arbitragem, entrar na sala de operação do VAR, né, não na cabine. Cabine é uma coisa, você lá perto da cabine tentar olhar é cartão amarelo. Entrar lá na sala do VAR é para expulsão. Agir de forma agressiva, intimidando, cuspir, né, morder o adversário, né, o jogador, seja ele que esteja em campo, ou mesmo um substituto, né, jogador reserva, enfim. Ficar causando todo tipo de problema e desordem grave. E claro, praticar conduta violenta. Infrações com arremesso de objetos, inclusive a bola. Em todos os casos, o árbitro deve aplicar a punição disciplinar adequada. Temeridade. Lembra? Temeridade, cartão amarelo. Punir o jogador com cartão amarelo por atitude antidesportiva. Uso de força excessiva, punível com cartão vermelho, né? Reinício do jogo após faltas e incorreções. Se a bola não estiver em jogo, o jogo deve ser reiniciado em conformidade com decisão tomada anteriormente. Se a bola estiver em jogo, o jogador cometer infração física dentro do campo de jogo contra um adversário, tiro livre indireto, direto ou pênalti, um companheiro substituto ou um jogador substituído, um jogador expulso, um oficial de equipe ou um oficial de arbitragem, tiro livre direto ou pênalti, qualquer outra pessoa, bola ao chão. Todas as ofensas verbais são punidas com tiro livre indireto. Não se esqueça, ofensas verbais, tiro livre indireto. Normalmente o tiro livre direto é quando há o contato, tá? Normalmente a falta com o tiro livre direto é esse. Indireto, ofensa, reclamação, discussão, tiro livre indireto. Tem algumas outras situações em que são aplicadas as punições com tiro livre indireto. Por exemplo, né, o jogador que está do lado de fora, né, cometer uma infração ou inferir em um adversário oficial de arbitragem fora do campo. O jogo pode ser reiniciado com um tiro livre sobre a linha limítrofe do campo, no ponto mais próximo de onde a infração ou interferência aconteceu. Se um jogador mantiver contato com a bola, com um objeto que esteja segurando em sua mão, chuteira, caneleira, etc., o jogo deve ser reiniciado com um tiro livre direto ou então com tiro penal. Então ele não pode estar segurando na mão e encostar na bola. Isso é falta, tiro livre direto. O jogador arremessar alguma coisa na bola, o jogo deve ser parado, marcado tiro livre direto no local onde o objeto atingiu a bola. Se for fora do campo, o jogo deve ser parado, marcado tiro livre direto sobre a linha mais próxima do ocorrido. Então é isso, essa regra longa, parecia que nunca ia acabar, enfim, acabou. Vamos então para a próxima. Depois dessa, melhor dar uma pausa, né? Então, tomar uma água, respirar um ar puro, fazer um alongamento e depois voltar com tudo para encerrar essas regras, beleza?